Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do Isto Também é História. Você já ouviu falar em Revolução Farroupilha? Ou no Dia do Gaúcho? Ou na Guerra dos Farrapos? Pegue o seu mate e se abanque vivente. E vamos para mais uma edição do Isso Também é História. Roda a vinheta. Não se esqueça aí de deixar o like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo vivente aqui no canal. Tá legal, Bagual? Pois é. Pois, se você já ouviu falar, em período regencial, vai entender que, sabe que é o intervalo entre, a sucessão de Dom Pedro I, que volta para Portugal e toma posse, a posse de Dom Pedro II, que vai tomar posse depois de muitos anos, né? Pois é. Durante esse período, o Império Brasileiro, ele foi governado por diversas juntas provisórias, as regências. Daí o termo período regencial. E neste período, muitos conflitos locais aconteceram, como a palaiada, a sabinada. Eu não estou falando dos bolsonaristas ou lulistas, tá? E também, a chamada Guerra ou Revolução Farroupilha, ou ainda a Guerra dos Farrapos. Pois é. Neste conflito que se originou no sul do Brasil, entre Laguna e Rio Grande do Sul, e a origem se dá exatamente pela tributação excessiva do charque, que alimenta a região de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, o centro do país, a gente percebe o seguinte, que a elite da região sul aproveitou da ausência do imperador, e a região de Laguna até Rio Grande, vamos dizer assim, ficou independente do Brasil por 10 anos. Esses estancieiros locais, liderados por Bento Gonçalves, fundaram a República do Rio Grande do Sul, a República Farroupilha, melhor dizendo, cuja capital não era Porto Alegre, diga-se de passagem, mas sim a cidade de Piratini. Ao passo que Giuseppe Garibaldi e a sua futura esposa, Anita Garibaldi, em Laguna, fundaram a chamada República Juliana. Porque é bom lembrar que Laguna, segundo o Tratado de Tordesilhas, seria a última porção da colônia portuguesa, e o Brasil terminava em Laguna, não terminava hoje no distante Chuí, Pois é. E lá então foi fundada, cuja capital era Laguna, a chamada República Juliana, porque foi feita, ela foi fundada no mês de julho. Por isso o nome Juliana. E há um debate histórico sobre este conflito, onde alguns historiadores colocam o episódio como uma guerra civil. Pois a Guerra Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, enfim, não acabou com a escravidão na região, por exemplo. E a origem do movimento se deu por interesses elitistas. Uma outra corrente historiográfica, uma outra corrente de pensamento sobre a história do Rio Grande do Sul, defende que, mesmo sendo, tendo esses itens aí, houve uma revolução porque mesmo com esses aspectos, com esse conflito que foi cessado em 1845, ele serviu para a formação do país atualmente. E que a partir da Revolução, ou a revolta de 1835, o Rio Grande do Sul se tornou protagonista da história brasileira. Olha, a minha opinião a respeito. Eu acredito na primeira versão, Até porque os escravos foram usados como massa de manobra
E no final da Guerra dos Farrapos, nós temos um dos piores episódios acontecidos em guerra de todos os tempos. A chamada Batalha do Ponche Verde, em que escravos que apoiaram e fizeram parte do exército Farroupilha, em troca da sua liberdade, foram assassinados por Davi Canabarro. E se você quiser, eu posso fazer um vídeo a respeito também, certo? Peça aí nos comentários, que eu faço, não tem problema. Mas eu quero ver se você vai pedir isso para mim. Se você pedir, eu faço, tá? Combinado? Muito bem. Algumas considerações importantes. Primeiramente, todos os anos é feito um desfile e um acampamento Farroupilha em Porto Alegre. Olha um detalhe. Porto Alegre nunca teve, né, a presença dos farroupilhas. No máximo, eles chegaram em Guaíba, e numa ilha que hoje pertence a Guaíba, mas que um dia pertenceu a Porto Alegre. Então, vocês chegaram a Porto Alegre foi nessa ilha, distante, né, do continente, diga-se de passagem. Né? Lá no Guaíba mesmo, o Lago Guaíba, né? Hoje Lago Guaíba, um dia chamado de Rio Guaíba, né? Mas enfim, por sua lealdade ao Império, Porto Alegre, atual capital do Rio Grande do Sul, recebeu o título de leal e valorosa por parte do Império Brasileiro. E hoje existe o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, que é o que organiza também esse acampamento Farroupilha no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. E também organiza os CTGs, né? Os Centros Tradicionalistas Gaúchos. E aí vai ficar uma polêmica aqui no vídeo, mas não tem o que fazer, né? Fica para o tradicionalismo a parte mais folclórica da história. E sobre isso podemos dizer que existe o mito do gaúcho. Aliás, outro tema interessante a ser abordado aqui também, no Isso Também é História. O fato é que o gaúcho típico é muito mais folclore do que uma cultura real, do que uma construção real. Porque mistura-se elementos como o chimarrão, o churrasco e a formação colonial diferente do restante do Brasil. Porque não sei se você sabia que até o século XVIII o Rio Grande do Sul não fazia parte do Brasil. Isso mesmo. O Brasil terminava, né, lá na cidade de Laguna. Então, se alguém diz hoje que o Brasil, né, é do Iapoque ao Chuí, até o século XVIII o Brasil era do Iapoque à Laguna. É isso mesmo. E tem até hoje lá no centro de Laguna um monumento que marca a divisa feita pelo Tratado de Tordesilhas. Você já ouviu falar, né? Na escola? Pois é. E aí que reside a situação, né? Porque o Rio Grande do Sul se torna parte do Brasil, né? A partir, né, desses movimentos de fato, né? Se torna valorizado. A guerra acaba terminando em 45. O movimento Farroupilha, né, realmente não ganhou o conflito. Quem ganhou foi o Império. Mas fica, né, essa história, né, como um dos conflitos, né, do período regencial, um dos conflitos marcantes. E talvez dos conflitos desse período regencial, o conflito mais marcante pode ter sido, com certeza, o da Guerra Farroupilha. Embora outros conflitos tenham tido um caráter mais revolucionário do que esta guerra, que, a meu ver, né, foi uma guerra muito mais civil do que, de fato, né, uma revolução. Mas é um episódio importante da história brasileira e não dá para negar que o 20 de setembro, sim, marca, né, representa muito para o povo do Rio Grande do Sul, né, cantado no hino. Aliás, o hino atualmente também contestado por alguns segmentos negros, enfim, por uma desses estófres, e temos muita coisa para contar, porque aqui no Rio Grande do Sul é assim, né, gente? Tudo se divide. Inclusive no período, né, ali da Revolução Farroupilha, ou da Guerra Farroupilha, como você quiser titular aí, né, da Guerra dos Farrapos, por exemplo, São Leopoldo, que era colônia alemã, se dividiu também, ficou parte dividida aqui a cidade. Então a divisão aqui é normal, gremistas e colorados, chimangos e maragatos. Outro conflito também que vale a pena falar aqui também no canal, né? Outro tema importante nisso também, história, a chamada Revolução Federalista Sangrenta, a Guerra da Degola, né, gente? Pois é. E aí, o que você achou desse vídeo, desse conteúdo? Gostou?
Se você gostou, deixe o seu comentário. Se você não gostou, tem alguma crítica a fazer, deixe o seu comentário. Né? É muito importante para a gente. Deixe o seu like, também se você gostou, né, do conteúdo. Né? Acione o sininho das notificações, porque a gente tem muitos vídeos de contexto, né, político, de análise de conjuntura política, mas também, de vez em quando, nós arriscamos aqui também umas falas aqui históricas. Né? É isso aí. Como dizia Nico Fagundes, né, lá no programa tradicionalista da RBS TV, afiliada da Rede Globo, aqui do Rio Grande do Sul, né, o famoso Galpão Crioulo, né, e ele dizia assim, né, quando terminava o programa: bom 20 de setembro para todos nós, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Viva o Rio Grande do Sul, viva o Brasil, viva a nossa nacionalidade.